Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal do BR Plataformas. Hoje nós vamos falar da tesoura da Dini, modelo GS 2632. Vamos conhecê-la. Retomando aqui as nossas gravações no nosso pequeno estúdio, né, visto que antes a gente estava gravando as máquinas maiores, 660 SJ, Z80, Z45. Então hoje a gente retorna para cá com uma tesoura da Dini. Modelo GS, 26 pés, né, basicamente aí 7,90 m de altura, com mais o operador 10 metros de altura de trabalho, 32 polegadas de largura. Seria essa maquininha mais estreita, com a possibilidade de passagem por uma porta de tamanho comum, de 82 centímetros. Essa nomenclatura aqui você confere melhor no vídeo sobre nomenclaturas, que a gente fala somente sobre isso, né? Essa máquina ela é um equipamento da geração 5, que é basicamente a mais comum do nosso mercado hoje, né? E eu digo isso porque nós temos uma mais nova, que é a geração 6. Ela muda basicamente o módulo, né, joystick, então algumas coisas nesse sentido, mas até a aparência da máquina é quase que a mesma. Então ficando pouca coisa aí de diferença. Vou mostrar um pouquinho hoje dela aqui, para vocês poderem conhecer. Explicando sobre as partes do equipamento, então ele é dividido entre cesto e plataforma, tesoura, ou nome técnico, pantográfica, né, que é exatamente esse movimento que ela faz. Então ela vai dobrando e subindo o equipamento. E aqui a parte do chassi e as rodas. Aqui no chassi é onde se concentram basicamente todos os comandos elétricos, hidráulicos, né, da máquina, módulos, tudo. Então, ou seja, nessa parte aqui, nessa caixa, nós temos as 4 baterias, né, bateria de 6 volts, aqui o carregador. Ali o giroflex, a parte das rodas, né? A tração do equipamento, ela seria uma tração hidráulica, né? Os motores são motores com funcionamento hidráulico. E aqui exatamente, então onde faz tanto a movimentação da frente para trás, quanto a direção para a esquerda e para a direita. Desse lado da máquina, que é o lado esquerdo do equipamento, também, né, consta a descida de emergência dela. Que exatamente é para a pessoa ficou presa lá em cima, vamos dizer, acabou a bateria da máquina, ou qualquer problema do joystick, a pessoa não consegue descer. Então uma outra pessoa consegue vir aqui com as 2 mãos e puxar essa alavanca. A partir do momento que começa a puxar ela, a máquina desce. Chegando totalmente na posição retraída. Desse lado, né, direito do equipamento é onde contém os comandos aqui do solo, onde você tem a chave que você pode mudar ela para o cesto, desligado ou solo, orímetro, o botão de elevação da máquina, né, que é somente essa função que faz aqui de baixo, e aqui o botão stop, onde você consegue ligar e desligar a máquina. Com a caixa aberta nós temos aqui o tanque hidráulico, filtro de óleo hidráulico, o motor e bomba principal. Essa caixinha prata aqui, ela seria exatamente um dos módulos da máquina, que ele mostra aqui um visor onde contém exatamente os códigos de falha, o que está acontecendo com a máquina. E muitas vezes não é nem um código de falha, às vezes é somente um código de operação normal. Então vamos dizer assim, para que serve isso? A máquina deu um problema. O técnico, quando você entrar em contato, o técnico vai falar para você qual o código de falha que deu a máquina. Esse código pode ser 2, pode ser 46, pode ser 32, 37, ele é variável. Para cada código dentro do manual, você tem, vamos dizer, uma solução para o problema. Então é baseado nesse código que o técnico já vai para o chamado com uma possível solução do problema. Ainda falando do lado direito do equipamento, essa portinha é onde tem aqui o bloco hidráulico dela. Então todas as funções da máquina passam por ali, onde é acionado as válvulas, as solenoides,
que faz exatamente a máquina subir, descer ou ir para frente e para trás. Outro item de emergência que essa máquina tem não é relacionado à altura, mas sim ao deslocamento. Vamos dizer que por algum problema a máquina ela não está andando. Então, você tem duas opções. Uma, com os garfos da empilhadeira, você coloca eles aqui e aqui, né, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Você consegue içar a máquina e fazer o deslocamento dela. A outra forma, vamos dizer que você não tem uma empilhadeira. Então, seriam exatamente por esses dois comandos aqui. Aqui eu faço o desbloqueio dos freios, né? Então, eu tenho que pressionar essa alavanquinha preta e movimentar a vermelha até ela ficar dura. Aqui, ó. Aqui ela já não vai mais. Dessa forma, a máquina fica liberada. Logicamente, com eu sozinho, não consigo fazer a movimentação dela. Mas você veja que a roda já começa a movimentar. Então, para que é isso? Você faz a liberação dela e aí com um rebocador, um trator ou até mesmo várias pessoas, você consegue empurrar ela e tirar de onde você precisa. Para voltar o freio da máquina, ou acionando o joystick, ou simplesmente vindo aqui novamente, você puxa a alavanquinha preta. A máquina já está freada. Agora, como de praxe, subiu no equipamento, coloca seu EPI. Nunca sem ele. Então assim, os pontos de ancoragem, primeiramente, né, do Talabart. Esse equipamento tem do lado de cá e desse lado aqui, né, os pontos onde você ancora aqui na frente, enquanto aqui atrás você tem o outro ponto de ancoragem. Né? Deixa eu soltar aqui, senão não vou conseguir mostrar direito. Aqui, nesse ponto aqui, é onde você faz a ancoragem dele para você fazer o deslocamento do cesto. O que é esse deslocamento? Nada mais é que um benefício que essa máquina tem, que se você, como ela trabalha somente na vertical, e você precisa acessar um ponto que está um pouco mais à frente da linha dela, então quando você subiu o equipamento, né, esse cesto aqui, você pressiona o pedal e empurra ele para frente, até chegar no limite dele. Então, ou seja, com isso você consegue ultrapassar as medidas da máquina e fazer o trabalho onde você precisa. Esse avanço ele é em torno de 80, 90 centímetros, dependendo do equipamento. Então, assim, isso aqui nada mais é que uma comodidade. Porém, você tem que respeitar o limite de carga da máquina. Então, aqui você fica somente uma pessoa. Se você tiver com outra pessoa dentro do equipamento, essa pessoa obrigatoriamente deve ficar nessa área que seria, vamos dizer, dentro do chassi da máquina. Você terminou de usar, novamente, pressiona o pedal e puxa para trás. Falando do funcionamento do equipamento. Todo o funcionamento aqui no cesto, ele é feito através desse comando, desse joystick. No caso assim, quando você seleciona lá embaixo no solo, para cá, você puxa o botão e aí você já consegue fazer as funções por aqui. Porém, vamos dizer que você vai simplesmente subir a máquina, separar a máquina local e vai levantar ela para deixar guardada ou qualquer coisa nesse sentido. Você também precisa desse botão puxado aqui de cima. Então, para funcionar lá embaixo, esse botão também precisa estar puxado. Agora, voltando aqui. Vocês vejam que ela tem alguns botões, certo? Aqui. E, no caso, um joystick apenas. Então, como é que funciona? Esse joystick ele faz a função tanto de andar para frente e para trás, girar as rodas para a esquerda e para a direita e levantar a máquina, né? Levantar e descer a máquina. Todas as funções, elas só são feitas com o gatilho. Então, ou seja, se eu mexer o joystick para frente e para trás, né, e sem apertar o gatilho, ela não faz nada. Então eu preciso apertar o gatilho, escutem o barulho. Exatamente, com o gatilho ela consegue fazer a função. Isso para todas as funções, tá? Então eu vou apertar o gatilho e fazer direção. Se eu solto o gatilho, ela para. Eu não preciso nem soltar a função, apenas soltando o gatilho. E aqui, exatamente o seguinte. Como que faz a diferenciação? Através desses botões. Então, aqui ele está selecionado a função de andar. Quando eu seleciono essa função aqui, ela fica na função de subida e descida.
que aí exatamente também é para frente e para trás aqui no joystick. Outra função que ela tem seria a buzina, e esse daqui seria a tartaruga. Ela só funciona no modo de deslocamento da máquina. Para que serve isso? Vamos dizer que você esteja aí passando por um corredor de porta-pallets, alguma coisa nesse sentido, e você precisa ir mais devagar. Você até consegue controlar ela através do joystick, porém com o botão acionado, ela vai sempre andar devagar. Esse mostrador aqui, assim como a parte de baixo, ele também mostra os códigos de falha. Porém aqui, o que ele mais mostra é exatamente a carga da bateria. Então cada tracinho desse significa um ponto. Quando a máquina está totalmente carregada, ficam aqui 6 tracinhos, como mostra nesse desenho do lado. Então, ou seja, e aqui exatamente o código de falha. Então vamos dizer que, vou simular com código de falha. A máquina está desligada, eu estou com o joystick puxado para frente. De maneira que eu coloco, ela já está mostrando um código de falha. Então, ou seja, esse código 47 é porque o joystick está acionado. Como é um erro simulado, se eu desligar a máquina e ligar novamente sem apertar o joystick, ela já liga de forma normal, sem esse código de falha. E aqui de cima eu encerro o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Valeu!